O diabo ataca em todas as áreas da nossa vida, mas há uma área que especialmente ele escolhe para atacar de forma primária: a nossa mente, os nossos pensamentos. É uma prática comum a todos os ataques que o inimigo faz a todo ser humano. Atacar primeiro a sua mente, os seus pensamentos. E nesse ataque, ele tenta nos confundir entre pensamentos, emoções e sentimentos. Esses três fundamentos da nossa vida são extremamente relevantes e importantes para uma vida saudável: pensamentos, emoções e sentimentos. Se nós conseguirmos equilibrar essas três coisas e não deixarmos os nossos sentimentos direcionarem a nossa vida, mas os nossos pensamentos realmente estarem estabilizados, nós vamos perceber que nós começamos a ganhar, a vencer todas as batalhas aqui, na nossa mente. Quando o Tiago fala, por exemplo, da dinâmica, que é o caminho do pecado, o processo que o pecado passa até ser consumado, ele começa com os olhos, vem para a mente, para o coração e depois é consumado. Se nós conseguirmos dominar a nossa mente, os nossos pensamentos e não permitirmos que o diabo ataque e nos destrua aqui, na nossa mente, com toda certeza nós conseguiremos vencer todas as batalhas no mundo espiritual. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Sou o pastor Anderson Silva. Falo isso sempre no começo, né? E você está na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o quarto trimestre de 2025. Estamos estudando sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, com lições comentadas pelo pastor Silas Queiroz, com excelentes comentários. Nós, na aula de hoje, estudaremos a lição de número 7, do dia 16 de novembro de 2025, e o título da nossa lição é Os Pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Os pensamentos. Na aula de hoje, nós vamos entender o que são os nossos pensamentos. Como já falamos aqui, vamos entender um pouco, tanto na aula de hoje, quanto na lição de número 8, que é a lição de semana que vem. Vamos tratar um pouco mais sobre emoções e sentimentos, mas na lição de hoje vamos fazer a introdução desse assunto, voltado para os nossos pensamentos. E nós vamos aprender na aula de hoje, de forma muito clara, a importância de ter pensamentos equilibrados, de não deixar o diabo nos persuadir nos nossos pensamentos. O textuário da nossa lição está em Filipenses capítulo 4 e 8. Esse texto é magnífico. É um dos textos que para mim mais direciona a nossa vida cotidiana, a vida humana. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Tem uma versão que diz: seja isto que ocupe o vosso pensamento. Queridos, como eu já disse aqui em outras ocasiões, eu sou terapeuta, sou coach integral sistêmico, sou psicanalista, para a glória do nome do Senhor Jesus. E uma coisa que nós precisamos entender é que todas as vezes que nós estivermos pensando, todas as vezes que nós estivermos agindo, aliás, de alguma forma, nós precisamos definir o seguinte: o que está direcionando a minha mente? O que está direcionando os meus pensamentos? Existe uma origem. Às vezes nós queremos resolver a consequência sem tratar da causa. E aí, quando nós ouvimos esta fala do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, não é? Seja isso que ocupe o vosso pensamento, Paulo está tratando não da consequência, mas da causa. Paulo está indo no cerne do problema. Paulo está ensinando para a igreja de Filipos: se vocês direcionarem os pensamentos de vocês neste ponto, se vocês agirem desta forma,
vocês vão resolver diversos problemas na vida de vocês. A verdade prática da nossa lição nos diz que o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando os seus pensamentos obedientes a Cristo. O próprio apóstolo Paulo também afirma que nós precisamos trazer todo pensamento cativo a Cristo. O que Paulo quer dizer com isso? Eu tenho que estar no controle. O próprio apóstolo Paulo, estamos falando de teologia paulina, o próprio apóstolo Paulo fala do domínio próprio. Uma das virtudes do fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, domínio próprio. Ou seja, eu estou no controle. Aí eu ouço pessoas falarem, pastor, mas a gente não manda no nosso coração. Manda, irmão, manda. Principalmente nós que temos o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo nos dá condição de termos este domínio. A palavra-chave da lição de hoje é pensamentos. Pensamentos. Quais pensamentos você tem nutrido? Como andam os teus pensamentos? O que está aí dentro? Qual o conteúdo dos teus pensamentos? Isso é importante nós pensarmos, né? O que tem realmente direcionado a sua vida psicoemocional? Começa nos pensamentos. Leitura bíblica em classe está em Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, dos versículos 3 ao 5. Filipenses 4. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Ou, como eu já disse, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, disse Paulo. Isto fazei, e o Deus de paz será convosco. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 ao 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Foi o texto que eu acabei de citar agora. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós precisamos prender os nossos pensamentos e conduzi-los a Cristo, empurrá-los para Cristo, prendê-los cativos. O que é algo cativo? É algo que está preso à obediência de Cristo. Nós precisamos nos obrigar a isso. Isso é saudável. Não fazer o que nós queremos. E vamos e convenhamos, meus queridos. O adultecimento ensina isso pra gente. Na vida profissional, a gente faz tudo o que quer? Não. No casamento, a gente faz tudo o que quer? Não. Nas nossas relações sociais, a gente faz tudo o que quer? Não. Por que na vida cristã a gente faria? Não é? Então, nós precisamos ter esta disciplina. Na introdução da nossa lição, o nosso escritor, pastor Silas Queiroz, vai nos dizer que o intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Na lição passada nós tratamos um pouco disso aqui. Compreender a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreende, né, essa capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Nesta lição, estudaremos a respeito dos pensamentos. É disso que nós vamos tratar na aula de hoje, dos nossos pensamentos. E eles são verdadeiramente importantes e relevantes para mantermos uma vida equilibrada. Se a gente olhar, por exemplo, para Caim, a gente vai perceber que Caim começou a ser derrotado justamente nos seus pensamentos. Primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre uma visão introdutória. É isso, nós vamos fazer aqui uma visão introdutória. E o pastor Silas Queiroz vai falar sobre a experiência de Adão e Eva. E ele vai fazer uma abordagem dizendo que o aspecto racional é visto na capacidade de comunicação
compreensão e governo do ser humano sobre a criação e em seu relacionamento interpessoal com o Criador. O que o pastor Silas está nos dizendo aqui? Deus deu ao ser humano essa condição de raciocinar, de escolher. A prova disso é que ele falava com Deus, é que ele governava, ele tinha essa condição. Eu escrevi aqui que o Senhor não manipulava de forma espúria o pensamento do primeiro casal. Ou seja, Deus deu a Adão e Eva este poder de raciocinar, de pensar. Deus não manipulava. Deus nunca quis manipular ninguém, meus irmãos. Deus sempre nos deu o livre-arbítrio. É claro que quando a gente chega num ponto de amadurecimento da vida cristã, não que eu tenha alcançado, como disse Paulo, mas estou me esforçando para isso, eu prefiro submeter o meu livre-arbítrio à vontade de Deus. Ah, pastor, mas você pode escolher? Posso. E o que eu escolho? A vontade de Deus para a minha vida. Porque eu sei que a vontade de Deus é muito melhor. Ok? Segundo parágrafo do primeiro ponto. Conceito e origens. Nos diz o pastor Silas que pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons, imagens. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, biológicos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Fatores internos, biológicos, psicológicos e espirituais. Ou externos, né? Os internos são biológicos, psicológicos e espirituais, ou externos, ambientes e experiências do cotidiano. Se você assistiu ou assistir o bate-papo que tivemos com o pastor Silas Queiroz sobre esse trimestre, lá no nosso canal PR, o Anderson Silva, você vai encontrar esse bate-papo. Eu conversei com ele e falei com ele sobre essa questão dessa abordagem terapêutica. E até pensei que ele tinha uma formação nessa área. Ele disse que não, mas ele tem uma formação como jornalista, e o jornalista ele tem essa destreza de conseguir transitar em todos os assuntos. Então, eu parabenizei e assim, estou muito feliz mesmo com os comentários desse trimestre. O pastor Silas Queiroz foi cirúrgico em diversas situações aqui. E essa questão, a dinâmica dos pensamentos, como ocorrem os pensamentos? Se você gosta dessa área, estude o Dr. Augusto Cury. Dr. Augusto Cury conceitua e ele discorre sobre os mistérios de como o pensamento é formado. Essa sinapse neural que ocorre quando nós pensamos e as coisas estão na nossa mente, né? Então, ele trata sobre isso e ele conceituou e ele discorre sobre isso de forma maravilhosa. Leia sobre esse assunto com o doutor Augusto Cury. Nós sabemos que os pensamentos nossos, eles são formados e são direcionados por muitas coisas do inconsciente. E existem crenças positivas e crenças negativas, que são crenças limitantes. Crenças positivas que produzem e crenças negativas que são crenças limitantes. A terapia, ela nos ajuda a entender um pouco disso. Para a glória de Deus, nós temos alcançado assim, êxito em situações terapêuticas, né? Como psicanalista, eu tenho atendido diversas pessoas do mundo inteiro com atendimentos online, né? Não estou aqui vendendo o serviço, mas se você quiser, nos chame, né? No telefone que está lá na bio da nossa página do Instagram, que é PR, o Anderson S. Silva, e nós estamos dispostos a ajudar com uma visão cristã, com uma visão bíblico-teológica. O método que nós utilizamos é um método chamado ciência e fé, e a terapia vai nos ajudar, não vai resolver o problema, porque a terapia é uma ferramenta. Existem outras ferramentas que nós conseguimos atrelar até na terapia, conseguimos agregar, né, para que nós realmente entendamos esta dinâmica dos nossos
pensamentos. Mas é muito importante tratarmos sobre isso e refletirmos sobre esses pensamentos. E aqui, o pastor Silas Queiroz, de forma brilhante, nos fala sobre esse conceito e origem. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento, fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais. Lembrando que neste primeiro ponto estamos tratando de uma visão introdutória, características dos pensamentos. Assim como na aula passada eu disse que havia um ponto fundamental na lição, para você que é professor, este ponto aqui é fundamental na nossa lição. Ó. Características dos pensamentos. Então vamos lá. Ó. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Isso aqui é muito importante para nós compreendermos que a nossa mente imaginativa, ela pode construir cenários bons e cenários ruins. Depende da forma como nós direcionamos os nossos pensamentos. E aí o pastor Silas vai nos dizer ainda o seguinte, olha, quantas imaginações já tivemos desde a infância? Quantas imaginações a nossa mente já promoveu desde a nossa infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Nós precisamos aprender a definir isto. Nós precisamos aprender a distinguir esses pensamentos, conhecer os pensamentos, não deixar os pensamentos tomar conta da nossa mente. É claro que Paulo vai nos ensinar o que é o nosso texto áureo da lição de hoje, né? Filipenses 4:8. Aqui está um ponto-chave para nós entendermos como esses pensamentos devem, ou quais pensamentos devem ocupar a nossa mente. Agora, como saber quais pensamentos devem ocupar? Aprendendo a discernir aquilo que é puro, que é impuro, que é verdadeiro ou que é falso. Na sequência, pastor Silas Queiroz vai falar o seguinte: os que são originados de fatores externos são frutos de experiências sensoriais. E estas experiências sensoriais, às vezes, nos confundem. Às vezes, bagunça a nossa mente. E aí, como eu disse, na terapia, a gente vai conseguir, com a ferramenta terapêutica, que é uma ferramenta, a palavra de Deus, a oração, a comunhão com o Senhor, são também ferramentas. Agora, na terapia, com o método que nós utilizamos, que é o método ciência e fé, a gente consegue agregar e fazer com que todas estas ferramentas trabalhem de forma a convergir para o nosso bem. Então, esses fatores externos são frutos das nossas experiências sensoriais. E a nossa mente, continua o pastor Silas Queiroz, a mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos do sentidos, como olhos, ouvido, bocas, mãos e nariz. Ou seja, são os nossos 5 sentidos, os 5 sentidos da nossa alma. E nós precisamos
direcionar isso, interpretar isso, digerir estas coisas, porque nós passamos por experiências negativas, pessoas que sofrem abusos sexuais, por exemplo, isso vai refletir de forma negativa na nossa vida, mas nós precisamos trabalhar isso e aí nós vamos dar um direcionamento correto. Pastor Silas continua dizendo o seguinte: não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Não podemos. E ele vai finalizando este ponto dizendo que cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. Nós conseguimos fazer isso, aprendendo a direcionar os nossos pensamentos, aprendendo a assumir o controle da nossa vida. Nós conseguimos. Nós conseguimos descartar crenças negativas e viver, direcionar a nossa mente só a partir de crenças positivas. Isto é possível. Isto é possível. Vou repetir, a ajuda terapêutica é uma ferramenta. Por que que tem pessoas que às vezes vão para psicólogos e acreditam que lá vão encontrar o segredo da vida? Mas se não entendem que a ajuda terapêutica é uma ferramenta e se não usam as demais ferramentas que estão disponíveis, não vão conseguir êxito. Então, existem outras ferramentas que estão disponíveis que, agregadas à ferramenta terapêutica, serão exitórias para que nós realmente possamos crescer nesta gestão dos nossos pensamentos. E é justamente sobre isso que o pastor Silas Queiroz trata no segundo ponto da nossa lição, a gestão dos pensamentos. Primeiro parágrafo, imperativo, ético e espiritual. A epístola aos Filipenses é repleta de referências a sentimentos ou emoções. Ela é repleta. E aí, em Filipenses capítulo 4 e versículo 8, Paulo, deixa eu mudar a cor, que é como eu costumo fazer, Paulo vai tratar de forma direta sobre isso. Nela, na epístola, Paulo apresenta aspectos positivos do emprego da mente. E como Paulo apresenta aspectos positivos do emprego da mente? Dizendo no que devemos pensar, o que deve verdadeiramente ocupar o nosso pensamento, o que deve ser imperativo, o que deve imperar, qual é o império que deve ser construído no nosso pensamento. E o pastor Silas vai continuar dizendo que o uso do imperativo afirmativo, pensai, nisto pensai, ou seja, isso que ocupe o vosso pensamento, indica tratar-se de uma conduta ativa e não de uma conduta passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou destrutivos. Repito aqui o que já afirmei. Às vezes as pessoas dizem assim: mas a gente não tem controle sobre a nossa mente, a gente não sabe o que nós podemos pensar. Tem, você tem o Espírito Santo na sua vida. Então, olha, essa carta aos Filipenses é a carta mais pessoal de Paulo e ela fala sobre que os pensamentos são responsáveis pela saúde emocional e física e nós assumimos o controle. É você quem precisa entender isto. Eu preciso de ter saúde emocional e física. E essa saúde emocional e física começa nos nossos pensamentos. O pastor Silas vai fechar esse parágrafo dizendo que como temos gerido os nossos pensamentos? Qual a gestão que você está fazendo dos seus pensamentos? E eu anotei aqui que nos pensamentos está a base do nosso êxito ou não na existência humana. E eles podem tornar a nossa vida vitoriosa ou derrotada. Então, nos nossos pensamentos está a base do nosso êxito ou não na existência humana. E eles vão tornar a nossa vida realmente uma vida de vitória ou uma vida de derrota. Eu quero te sugerir a começar agora mesmo a assumir a gestão dos seus pensamentos.
Assuma a gestão dos seus pensamentos. Ah, eu preciso de ajuda. Então busque ajuda, mas assuma a gestão dos seus pensamentos. Segundo parágrafo do segundo ponto. Acima da técnica. Acima da técnica. Pastor Silas vai nos dizer que em nossos dias há uma profusão, ou seja, um monte de técnicas de gestão dos pensamentos. É verdade. E ele diz, são estratégias de valor relativo que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. Ao nível terreno. Ah, então o pastor Silas está detonando a terapia? Não. Eu conversei com ele, mesmo fora das câmeras, e olha o que ele nos diz aqui, ó. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O que o pastor Silas está nos dizendo aqui? Essas estratégias de controle, técnicas de gestão dos pensamentos, elas são estratégias de valor relativo. Olha, ele não está dizendo que elas não funcionam. Ele está deixando claro que elas são estratégias de valor relativo e elas precisam ser alimentadas pela palavra. Eu disse agora há pouco e repito que o método que nós utilizamos no nosso tratamento terapêutico é um método que é reconhecido pelo MEC, o Ministério da Educação e Cultura do Brasil, que é um método chamado Ciência e Fé. O curso de coaching integral sistêmico que eu fiz também trata da integralidade do ser humano. E nessa integralidade, uma das áreas muito importantes do ser humano é a vida espiritual, porque a vida espiritual atinge em cheio a nossa autenticidade plena. Então, se nós não equilibrarmos todas estas áreas, aí realmente nós não conseguiremos êxito. E a palavra de Deus, ela vai muito além. A palavra de Deus, ela não é algo só para nos direcionar para a vida eterna, gente. Vocês sabem, quem já me ouve aqui há muitos anos, né, na Academia de Pregadores, sabe que eu sempre digo que a Bíblia não é coisa de crente, é coisa de gente. A palavra de Deus nos ensina, nos disciplina em todas as coisas. A palavra de Deus primeiro nos prepara aqui na terra, para depois nos levar para o céu. Nós somos cidadãos dos céus vivendo na terra. Jesus disse isso na oração sacerdotal em João capítulo 17. Ele disse, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E eu escrevi aqui que a Bíblia nos ensina a pensar a vida cotidiana de forma correta e eficaz. A Bíblia nos ensina tudo o que nós precisamos. Repito, as ciências humanas vão nos ajudar, mas a Bíblia também nos ensina. Às vezes a gente lê a Bíblia só para ir para o céu, gente, e isso é muito pouco. Ah, mas ir para o céu é pouco? É, porque se Jesus disse, os discípulos um dia perguntaram para Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós ganharemos? Jesus disse, aquele que deixar pai, mãe, irmão e irmã, para me seguir receberá comprovações, não esqueça disso, comprovações. 100 vezes mais aqui na terra. Então a própria palavra de Deus, o próprio reino de Deus contempla a nossa vida enquanto estamos habitando aqui na terra. E Jesus disse, e por fim, a vida eterna. Recursos espirituais. Terceiro parágrafo do segundo ponto. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos, inspirados em verdades eternas. Essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Pastor, mas não é só gerir os pensamentos? Não. Leia a Bíblia, porque ela está alicerçada em verdades eternas. Entenda que, repito, quem me acompanha aqui também já me ouviu falar isso algumas vezes. Nós não somos seres humanos vivendo uma espiritualidade. Nós somos seres espirituais. Por quê? Porque fomos criados por Deus e Deus é espírito. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. É isso que nós somos. Seres espirituais vivendo uma vida humana. E precisamos direcionar a nossa vida dentro dessa espiritualidade proposta pelo Senhor. Quarto parágrafo do terceiro ponto. Jerusalém
e Betânia. Gostei muito desse ponto aqui também. O pastor Silas, ele faz aqui de forma filosófica, poética, algo maravilhoso. Olha, não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. É claro que existe essa influência. Como eu disse, a gente tem que assumir o controle disso. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Nós, como crentes, como salvos em Cristo Jesus, precisamos observar uma rotina saudável. É fácil isso, gente? Não é fácil, mas é algo pelo qual nós devemos lutar se quisermos ter uma vida melhor. E aí o pastor Silas Queiroz vai deixar claro que Jesus um dia disse aos seus discípulos, e ele disse-lhes: vinde vós à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Gente, Jesus falou sobre o descanso. É preciso descansar, é preciso lutar para ter uma rotina saudável. Nós vamos tratar mais, aliás, já tratamos, sobre exercício físico, sobre lazer, rigidez do sono. Essas coisas vão direcionar os nossos pensamentos. Um corpo cansado não consegue pensar bem e isso vai interferir em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa vida espiritual. Terceiro ponto da nossa lição, a batalha na arena dos pensamentos. Primeiro parágrafo, influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. Não podemos simplificar. A gente sabe que são coisas desafiadoras. A mente é como uma arena intensa de batalhas. Eu disse isso aqui desde as primeiras falas nesta aula. E é a principal arena de batalha que o diabo ataca. Com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. O diabo não tem pena. Ele vai bombardear a nossa mente. Ele vai bombardear a nossa mente. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. A Bíblia, meus irmãos, nos diz o pastor Silas Queiroz que a Bíblia nos adverte que devemos guardar o nosso coração ou a nossa mente. Na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Não se engane. Nós precisamos nos conscientizar desta realidade. Nos nossos pensamentos ocorre a nossa maior batalha. Isto é tão real, eu anotei aqui para não esquecer, quanto a nossa existência. Isto é tão real quanto a nossa existência. Se nós não nos conscientizarmos disso, se deixarmos nossos pensamentos devagarem, deixarmos nossos pensamentos fluírem, isso vai acabar nos matando. Vai acabar trazendo grandes problemas para a nossa vida. Você tem que assumir o controle dos seus pensamentos e da sua mente. Ai, pastor, eu não consigo. Que bom que você não consegue. Peça ajuda do Espírito Santo. Porque Paulo disse em Romanos capítulo 8 que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. É onde nós não conseguimos mesmo, que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E o pastor Silas vai fechar esta lição, este assunto, falando sobre alguns cuidados práticos. Alguns cuidados práticos. Como fazermos para conseguirmos pensar o que se deve? Primeiro, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo que produz
que produzem complexos de inferioridade ou superioridade. A Bíblia diz: ninguém pense de si além do que convém, mas pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Segundo, purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Você precisa aprender a identificar os maus pensamentos e guardar a sua mente, limpar a sua mente, livrar-se da intoxicação, do excesso de informações, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. As pessoas hoje estão ficando cansadas. Ai, estou tão cansado. É o excesso de informações. SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Dr. Augusto Cury trata sobre isso. Quarto, focar a mente no que edifica, ou pelo menos no que instrui. Isto é muito relevante. Pare de pensar aquilo que não vai trazer proveito algum, porque isto são coisas vãs, as coisas vãs da vida. E quinto, construir relacionamentos saudáveis. Perceba que todas estas coisas, estas 5 coisas aqui, são um esforço que nós precisamos ter para alcançar este lugar. Isso aqui, gente, é uma disciplina diária. Isso aqui é um esforço pessoal que nós precisamos ter. Ah, eu consigo sozinho? Não, mas o Espírito Santo me dá forças para conseguir. Queridos, que a nossa vida seja alicerçada nestas coisas. Que você entre num processo de crescimento psicoemocional, um processo de crescimento humano produzido por uma espiritualidade saudável. E esse processo seja contínuo, que a gente consiga se olhar no espelho e dizer: eu estou feliz com a pessoa que eu estou me tornando, porque o Espírito Santo está me aperfeiçoando e me preparando para ir morar no céu, mas sobretudo me fazendo uma pessoa melhor, uma pessoa que tem controle das suas emoções e dos seus pensamentos. Esse é o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida, e é o que o Espírito Santo quer promover a partir de agora em você. Se precisar de ajuda, busque ajuda. Se quiser contar com a nossa ajuda, estamos aqui. Busque ajuda, mas em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo haja em você e te faça um ser humano saudável. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a próxima aula, em nome de Jesus.